Shalom, graça e paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que estão aqui nos assistindo pelo YouTube, que estão nos seguindo aqui, as amadas irmãs ao vivo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre vocês e vos dê a paz. Hoje nós vamos entrar num tema muito empolgante, muito legal. Nós vamos falar dos dons e ministérios. Algo tão confundido, tão bagunçado hoje, algo que não se ensina mais, não se fala mais sobre. Só diz que você tem que receber, você tem que ter, e não fala mais nada. Então, nós vamos começar. Na segunda-feira, eu apresentei todas as listas de dons em vários livros da Bíblia. Citei todos, e hoje eu vou citar novamente, mas agora tirando os dons repetidos, porque tem alguns dons que se repetem em vários textos, né? E vou tirar eles hoje, tá? Então, vou começar para você aqui a lista de dons, ok? Sem repetição. Direto. Palavra da sabedoria, 1 Coríntios 12, 8. Palavra do conhecimento, 1 Coríntios 12, 8. Fé, 1 Coríntios 12, 9. Dons de curar, 1 Coríntios 12, 9. Operação de milagre, 1 Coríntios 12, 10. Profecia, 1 Coríntios 12, 10, Romanos 12, 6. Discernimento de espírito, 1 Coríntios 12, 10. Variedade de línguas, 1 Coríntios 12, 10. Interpretação de língua, 1 Coríntios 12, 10. Socorro ou ajuda, 1 Coríntios 12, 28. Governo ou administração, 1 Coríntios 12, 28. Ministério, serviço, Romanos 12, 7. Ensino, Romanos 12, 7. Exortação, Romanos 12, 7. Contribuição ou liberdade, Romanos 12, 8. Liderança, presidir, Romanos 12, 8. Misericórdia, Romanos 12, 8. Então, aqui é a lista de dons. Lista de ministério. Apóstolo, Efésios 4, versículo 11, 1 Coríntios 12, 28. Profeta, Efésios 4, 11, 1 Coríntios 12, 28. Evangelista, Efésios 4, 11. Pastores, Efésios 4, 11. Mestres, Efésios 4, 11, 1 Coríntios 12, 28. Eu quero deixar muito bem claro a todos que estão aqui comigo ao vivo e que me vão assistir pelo YouTube, que a comunidade Essência do Caminho, Ministério Veredas Antigas, Igreja Online e no Lar, nós cremos em todos os dons e ministérios. Tá? Cremos em todos. Ok? Então, vamos continuar aqui, para nós entendermos agora algo interessante. Dons. O que é um dom? Presta atenção. É uma capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo. É uma ferramenta, é um instrumento que o Espírito Santo te dá. Como, vamos dar um exemplo, uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta de trabalho. Como uma enxada, uma imprensa, entendeu? É uma ferramenta de trabalho. Um alicate. É uma ferramenta de trabalho dada pelo Espírito Santo. Para quê, Charles? Para edificação do corpo de Cristo. Então, se perguntarem para você hoje, olha, o que é dom? Dom é uma capacitação, uma ferramenta espiritual dada pelo Espírito Santo com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, de fazer com que o corpo de Cristo chegue à estatura do varão perfeito. Ministério. A palavra ministério é uma função. Tá? É uma função de liderança. Posso falar a palavra governo também, porque depois eu vou explicar a diferença do governo cristão para o governo gentio.
para edificação estabelecida por Cristo na igreja. Tá? Ou seja, uma função que ela é governada por Cristo. Para o quê? Para cuidar da igreja. Isso é ministério. É um trabalho. A palavra dom, se eu fosse traduzir ela, simplesinha seria ferramenta espiritual para edificação do corpo de Cristo, usada pelo Espírito Santo. Ele que concede, é ele que usa também. Ministério é um trabalho, uma função para edificação da igreja sobre o governo de Cristo. Aí, ó, resuminho simples para você, tá? Onde está a base principal disso? 1 Coríntios 12, 13 e 14. Romanos 12 e Efésios 4. Se você ler esses textos, você vai encontrar tudo isso lá. Ok? São 24 dons reconhecidos na teologia bíblica. Separado em 3 categorias, e nós vamos separar eles, que é dom de revelação, dom de poder, dons de inspiração. Ok? Nós vamos separar para ficar algo bem claro, bem assim, esclarecido. E eu vou pedir para você, que vai me assistir pelo YouTube, preste bem atenção. Não custa nada dar o seu joinha, não custa nada você fazer isso, não custa nada você deixar um comentário para nós, não é verdade? Principalmente uma pergunta que eu vou ter prazer de te responder. Não custa você fazer isso. Porque sabe o joinha que você coloca aí? Ele é muito importante. Porque dessa forma o YouTube reconhece que esse vídeo ele é bem aceito. E ele vai passar isso, enviar para outras pessoas também, que gostam do tema do assunto. Tá bom? Então isso é muito importante que você faça isso. Tá? Não é à toa isso. Então não custa nada, é um clique só. Não é verdade? Então vamos lá. Dons de revelação. Nossa base está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Tá? E eu falo isso de você deixar a sua pergunta, porque eu sei que se tem uma coisa que hoje, tá? Deixa. Shalom, graça e paz, meu jovem pastor, seja bem-vindo. Shalom, graça e paz. Se tem uma coisa hoje que gera muita dúvida, são dons e ministério. Tem muita confusão. Tá bom? Então, nós vamos pegar os 24 dons e nós vamos dividir ele em 3 grupos, tá? Para ser melhor estudado. Nós vamos dividir em grupo de revelação, dons de poder, dons de inspiração. Ok? Então, nós vamos começar com dons de revelação. Tá? Os dons de revelação. São dons pelos quais Deus revela algo ao ser humano que nós não poderíamos saber naturalmente. São conhecimentos, coisas que pertencem somente a Deus, só a Ele sabe. E através desses dons, Ele revela a nós. Muito confundido hoje é muito confundido, tá? Nós temos uma... Seja bem-vinda, irmã Leila. Graça e paz, shalom. Amém, graças a Deus. Vamos continuar aqui. Então, olha só. Há muita confusão. Tá? Hoje, tudo é profecia, mas você vai descobrir que não é. Vai descobrir que não é assim. Tá bom?
É muito importante conhecer isso, saber disso. Vamos lá. Olha só, vou repetir novamente. Tá? Nós vamos dividir os 24 dons em 3 grupos. Dom de revelação, dom de poder, dom de inspiração. Vamos começar com os dons de revelação. O que é dom de revelação? Aqui eu vou repetir muitas coisas, tá? Vai ficar muito claro, tá? É quando são habilidades ou ferramenta sobrenatural dada pelo Espírito Santo, pela qual Deus revela algo ao ser humano que não poderia ser conhecido naturalmente. Impossível. Primeiro, dom de sabedoria da palavra. Ou palavra da sabedoria, dependendo da versão que você estiver lendo. O que é isso? Revelação sobrenatural da vontade ou direção de Deus para uma situação específica, trazendo solução ou orientação divina. Então, quando eu recebo, tá? Quando eu recebo, deixa eu colocar mais essa pessoa aqui, a Lucinéia. Amém, glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Lucinéia, em nome de Jesus. Graça e paz. Shalom, minha irmã. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, vamos lá. Dom da palavra da sabedoria, ou sabedoria da palavra. É quando Deus revela sua vontade ou direção para uma situação específica, trazendo solução ou orientação divina. Palavra do conhecimento. Nós vamos estudar mais elas, tá bom? Nós vamos estudar mais, tá? Nós vamos dar uma por uma. Palavra do conhecimento. Revelação sobrenatural de Deus sobre um fato ou uma informação oculta, que não teria como uma pessoa saber disso de forma natural. Tá? O meu primeiro pastor, o Álvaro, ele tinha esse dom. E ele chegava a pessoa na igreja e ele falava de coisa para a pessoa que ninguém sabia. Um dia falaram para mim assim, seu pastor é um bruxo. Eu falei, por quê? Rapaz, ele falou de coisa para mim que eu estava sozinho fazendo. Ninguém sabia. Esse é o dom do conhecimento. É quando Deus transmite um conhecimento dele para o ser humano. Discernimento de espírito é um dom que nós, como igreja, deveríamos buscar, e é o que menos é falado e é buscado. É a capacidade dada por Deus de discernir a origem espiritual de algo. É saber se algo vem dele, vem do espírito do homem, ou é demônio. Dom de discernimento de espírito. E você pode ver que ninguém fala desse dom. Ninguém busca esse dom. É raro pessoas que buscam ele. Entendeu? E para mim, esse dom, para mim, ele é um dos dons mais importantes que a igreja devia buscar. Porque é esse dom que revela os lobos disfarçados de ovelha. Dons de poder. 1 Coríntios 12, de 9 a 10. São dons através da quais o poder de Deus se manifesta de forma sobrenatural, produzindo intervenção divina. Tá? É algo sobrenatural, é algo que só Deus pode fazer. Ninguém mais pode fazer, homem nenhum pode fazer. Ok? Fé, 1 Coríntios 12, 9. Uma fé sobrenatural dada pelo Espírito Santo para confiar plenamente em Deus em situações específicas. Impossível.
Amém, irmã Luciné? É isso mesmo. É isso mesmo, irmã. Buscar é importante. Também é importante discernir que foi dado e usar. Certos momentos, ficar observando, ficar ali, sabe? Senhor, quem que está agindo? Eu quero ter discernimento de quem é. Entendeu? E eu vou aqui, tá? Eu vou aqui nessa nossa conversa, nessas aulas, eu vou muito contar testemunho meu, de coisas que eu vi. Dom discernimento de espírito. Eu estava num culto e foi chamado o povo tudo lá na frente. E eu sou aquela pessoa que senta no fundo e fico quietinho lá no fundo lá. Eu oro, eu adoro do meu jeito, da minha forma, entendeu? E eu fico lá. Aí chamo o povo lá na frente para orar. Se me convidar, muitas vezes eu... Não, vem aqui orar por eles. Eu, obrigado. Deixa ele ficar aqui, quietinho, entendeu? E eu tô vendo lá a pastora orando por uma pessoa. E essa pessoa, ela começa a ter um comportamento idêntico ao preto velho no centro de Macumba. Idêntico. Muito idêntico. E ela lá enche espírito, enche espírito. Eu falei, meu Deus, não tem discernimento do que está acontecendo. Não tem discernimento nenhum do que está acontecendo ali. Eu num culto de jovem, perdão, uma vigília de jovens, um jovem que eu nunca tinha visto ele na minha vida, começa a falar em línguas. Aí eu olhei pro Fabiano, pro Nilson, falei para eles assim, demônio, eu vou pôr a mão nele e vai ficar possesso. Ah, foi dito e feito, ficou possesso. Então as pessoas não sabem. Aí fica confundindo. Nós vamos ver exemplos bíblicos, tá bom? De todos os dons. Eu vou te dar um exemplo bíblico dele sendo usado. Todos os dons. Você que me segue pelo YouTube, você vai ver exemplos bíblicos de todos. Todos eles. Dom de cura. Capacidade espiritual pela qual Deus traz cura sobrenatural para enfermidades físicas ou emocionais. Cura da alma. Meu jovem pastor gosta disso, né? Com certeza absoluta, nosso jovem pastor Mateus tem sido atuando na vida dele. Absoluta. Tá? Porque esse dom é a ferramenta que o Espírito Santo vai usar para ministrar cura. Operação de milagre. 1 Coríntios 12:10. Ação sobrenatural de Deus que interrompe ou supera as leis naturais, realizando milagres extraordinários. Vamos lá. Eu vivi uma situação dessa incrível, quando Deus mandou eu fazer uma viagem sem combustível no carro. Sério. Operação de milagre. E eu viajei sem combustível. O ponteirinho lá no zero. Charles, mas estava quebrado o ponteiro já. Não, estava não. Eu conheço meu carro. Muito bem, conheço meu carro, muito bem conhecido. E viajei sem combustível. Dons de inspiração. Ah, que negócio vai ficar legal. 1 Coríntios 12:10. São dons pela quais Deus inspira alguém a falar sobrenaturalmente. Profecia. Mensagem inspirada por Deus para edificação, exortação e consolação da igreja. Mais na frente nós vamos falar sobre esse dom específico. São 2 dons que eu vou separar aqui e vou falar mais tempo sobre eles. Dom de profecia e o dom de línguas.
tá? Porque acha que, dom de profecia é para dar direção. Não. Dom de profecia é para revelar a vida dos outros. Não. Tá aqui, ó, para edificação, exortação e consolação da igreja. Dom de profecia serve para isso. O que foge disso aqui não é dom de profecia. Não é. Variedade de línguas, 1 Coríntios 12:10. Capacidade dada pelo Espírito Santo de falar em línguas espirituais não aprendidas naturalmente. Aqui eu não vou entrar num debate, preste bem atenção. Eu não vou entrar num debate teológico aqui. E não entro com ninguém. Eu falei que eu não gosto disso. O tempo que nós gastamos com debate teológico, vamos edificar a vida do outro falando de Jesus, né? Vamos evangelizar, vamos usar esse tempo aí para coisas diferentes. Porque nós devemos respeitar a fé de cada um. Existe uma linha teológica que crê que o dom de línguas é você falar em dons em línguas de outra nação, de outro país, como aconteceu em Atos, capítulo 2, e na casa de Cornélio. Charles, você sabe, na casa de Cornélio, eles falaram em idiomas de outro país, porque Pedro, ele vira e fala assim, olha, eles falaram em língua como nós, naquele dia. Ok? Paulo também fala, em 1 Coríntios, tá, capítulo 13, ele fala sobre a língua dos anjos. Poderia eu falar a língua dos anjos? Então, Paulo cita aqui uma outra língua estranha. Tá bom? Então, eu creio nessas duas. E tem linhas que crê somente em uma. Não vou discutir. Sabe que eu não vou discutir? Porque eu sou de tal visão. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, não adianta se o arrebatamento vai ser antes ou depois da grande tribulação, sem santificação ninguém vai ver Deus. Não adianta falar em línguas, falar para mim que línguas estranhas é só língua de outra nação, não, também tem língua dos anjos, sem santificação ninguém verá a Deus. Pode fazer tudo isso, mas sem santificação ninguém verá a Deus. Não sei de santo porque eu sou santo. Então, eu sou muito simples, entendeu? Em vez de eu me preocupar com esse tipo de coisa, eu vou preocupar em levar o povo de Deus à santidade. Eu acho mais conveniente, né? Então, é muito importante a gente entender isso, tá? A gente compreender essa realidade, ok? Então, vamos lá, ó. Agora, eu vou aprofundar mais um pouquinho em cada um, ok? Vou aprofundar mais um pouquinho, ó. Dom de revelação. Mas antes de eu me aprofundar, eu quero lembrar você que me assiste pelo YouTube, deixe seu joinha, deixe seu comentário. É muito importante, tá? O seu joinha, ele mostra para o YouTube que você gostou do nosso vídeo. E ele vai ser indicado para outras pessoas. Então é importante, não é à toa. Tá bom? Nos ajude a divulgar o Evangelho, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, nos ajude a fazer isso, a ensinar realmente aquilo que a Bíblia diz que é. Você que ama a palavra, você que se dedica à palavra, você que quer aprender o certo e deseja que outros aprendam. Então, deixe seu joinha, deixe seu comentário, a sua pergunta. Isso é importante para nós. Tá bom? Então, agora nós vamos ver exemplos. Vamos lá ver exemplo de dom de revelação. Ok? Vamos ver um exemplo dele sendo utilizada. É uma situação onde Deus concede entendimento espiritual para resolver uma situação complexa, ou orientar a pessoa segundo a vontade de Deus. 1 Reis 3, 16, 28. Famoso texto de Salomão e as duas mulheres. Ali nós temos o quê? O dom da palavra de sabedoria sendo manifestado. Tá? Esse dom se manifestando através de Salomão. Salomão, Deus dando sabedoria para ele. Porque ele sabia que a verdadeira mãe
entendeu? Ela não iria querer ver a morte do filho. Deus deu essa sabedoria para ele. E ela se manifesta ali. É o dom da sabedoria da palavra. Propósito. Propósito desse dom. Isso aqui também eu vou repetir muito. Muito, demais, demais, demais. Proteger a igreja de decisões erradas, trazendo sabedoria divina para o corpo. Esse é o propósito desse dom. Tá? Ele não é medalha. Ele não é porque a pessoa sair contando, não, eu sou bom, olha, eu tenho esse dom, eu tenho, que coisa incrível. Não. Não é para isso. Motivação final para esse dom. Amor. Eu vou repetir muito. Ele é um dom para servir o corpo de Cristo. Não para demonstrar superioridade às pessoas espirituais. Sou superior espiritualmente. Olha a sabedoria que eu tenho. Não, você não tem nada, porque não é seu. Não é seu, nunca foi, nunca vai ser. Mas aprendemos na aula de segunda-feira que os dons pertencem ao corpo de Cristo, não a um indivíduo. Nós aprendemos isso, a Bíblia deixa claro. Palavra do conhecimento, como nós já aprendemos, tá? É revelação sobrenatural de um fato oculto e desconhecido. É quando Deus revela algo que ninguém sabe naturalmente, ninguém pode ter conhecimento naturalmente. Ó, escuta o que eu vou dizer agora. Biblicamente, está relacionado com arrependimento, correção e libertação. Tá? Quando esse dom se manifesta, ele está relacionado com o pecado oculto. Você pode pesquisar na Bíblia sobre esse dom, você vai ver essa realidade assim, ó, escancarada. Você quer ver esse dom se manifestando? Ananias e Safira. Atos 5, versículo 1 ao versículo 11. Quando o Espírito revela o pecado deles. De mentir sobre o valor da venda. E ocultar uma parte do dinheiro para eles. Ok? Propósito desse dom. Qual é? Proteger a santidade da igreja e trazer luz sobre aquilo que está escondido. Esse é o propósito, é proteger a igreja. É proteger o corpo. Trazer à luz o que está escondido. Eu vi uma vez uma pessoa falando para mim assim, nossa, mas a pessoa que contou para Paulo sobre aquele jovem que estava dormindo com a madrasta, fofoqueiro, né? Eu falei, não, ele amava a igreja e queria proteger a igreja. É diferente. É muito diferente. Então, é importantíssimo. Deve ser usado para... Nunca deve ser usado para exposição ou humilhação, mas para restauração em amor. E depois Paulo fala lá em 2 Coríntios, olha, quem vocês perdoaram, eu também já perdoei, para que não sejamos vencidos por Satanás. Tá? Então, é um dom que está relacionado com arrependimento, com exposição de pecado, com libertação. E sempre deve ser usado com o objetivo de restauração em amor. Sempre. Tá? Não é de outra forma. Discernimento de espírito. Olha esse dom hoje. Eu não assisto, então eu não sei nome. Mas diz que tem 2 bruxos aí na internet que tá arrebentando. E o que tem de crente seguindo. Então, o que tem de crente dando atenção é incrível. Incrível. Até para você ver comentar isso comigo, eu já fui para esse texto com ela. Vamos lá.
Discernimento de espírito, que é capacidade espiritual de discernir a origem espiritual de uma manifestação. Utilidade, identificar se algo vem de Deus, do espírito humano ou do espírito maligno. Atos 16, 16, 18. Tá? A jovem possessa. Olha que interessante. Ela andava atrás de Paulo. Ela andava atrás dos dois homens de Deus, falando assim: esses dois são homens de Deus e ensinam o caminho da verdade. Ela estava mentindo? Não, falando a verdade. Só que se Paulo não repreendesse ela e não expulsasse o demônio dela, o que queria acontecer? Quando ela pregasse mentira, o povo ia acreditar. O povo ia confiar nela. O que ela estava fazendo, andando atrás dos dois, era para ganhar a confiança das pessoas. Aí, quando ela falasse aquilo que não era verdade, que ia contra a palavra, que ia levar a adorar a outros deuses, eles iam seguir. Muito importante discernir o espírito. Falar, isso não é de Deus. Sabe, não é. Não é. Uma vez chegaram para falar para mim assim: credo, pastor, você é frio. Você não fala um amém, não dá um glória a Deus. Nossa, que é isso? É porque é batista, né? Tradicional, mas não era. Eu sabia quem estava pregando lá em cima não tinha nada a ver com Deus, não. Eu sabia disso. Eu não. Vou concordar com aquilo. De maneira nenhuma. Tô fora. Objetivo: proteger a igreja contra o engano espiritual, gente. Proteger a igreja. E esse dom vai ser fundamental no Ministério Essência do Caminho, Veredas Antigas. Vai ser fundamental, porque nós vamos ser uma igreja que nós vamos defender as doutrinas dos apóstolos, nós vamos defender a palavra, nós vamos defender o Espírito Santo. Aqui é só ele que governa. Ele é o único que tem autoridade. Não vamos aceitar outro. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós não vamos nos vender. Não vamos. Porque eu já vi pastores se vender por causa de dízimos altos, valores altos. Aqui é o Espírito Santo que atua. Nós não vamos aceitar o outro atuando de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Eu fico olhando no relógio aqui, olhando para ver se a gente consegue finalizar, né? Vamos lá. Motivação final. Sempre usado com amor e responsabilidade para proteger o corpo de Cristo. Tá? Isso é muito fundamental, é muito importante. Proteger o corpo de Cristo deve ser o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo. Dom de poder. Quando Deus intervém sobrenaturalmente. É o dom de poder. Tá? Que está lá em 1 Coríntios 12, 9. E que Deus, ele intervém sobrenaturalmente sobre algo. Entendeu? É uma forma sobrenatural de Deus agir. Dom da fé. Tá? Então, é uma fé sobrenatural de confiar plenamente em Deus para uma determinada situação. Ela não é uma fé que todos cheguemos à maturidade de fé perfeita, que fala lá em Efésios. Não, ela é uma fé diferente. Ela é uma fé para uma determinada situação. Eu posso dizer para você, alguém que teve essa fé sobrenatural,
Abraão. Ok? É uma fé que faz que a pessoa permaneça firme, e mesmo assim, em situações impossíveis dela permanecer. Mesmo o negócio fica difícil, não tem jeito, não tem como. Essa fé se manifesta. Eu posso citar Romanos, perdão, 1 Reis 5:8, 18, Elias, ao desafiar os profetas de Baal. Olha só como foi um dom, foi algo para aquele momento, para aquela situação. Passou aquela situação, o dom não estava lá mais. O que ele faz? Foge de Jezebel. Olha que interessante. Então, é um dom para uma determinada situação. Tá? Vamos lá falar do dom da fé. Jesus andar sobre as águas. Confiança que ele ia pisar nas águas e as águas e ele não iria afundar. Nossa, tem. Olha, Paulo. O cara cai lá. Paulo está pregando, o cara cai e morre. Olha a fé de Paulo de descer lá. Ah, morreu não. Vamos, levanta aí, vamos voltar e continuar ensinando. Propósito: fortalecer a igreja, a confiança da igreja no poder de Deus. Por isso que é bom testemunhar, é bom falar, para fortalecer a fé. Não é para se engrandecer, não. Para fortalecer a fé. Tá? Vamos parar aqui. Vamos parar nesse dom. Próximo nós vamos para ele agora vai ser o dom de cura. Vai ser o próximo. Dom que nós vamos para ele. Nós vamos parar nesse dom. Há tanta confusão. Um dia chegaram para mim e falaram para mim assim, não, onde eu congrego é uma igreja de fé. Irmão, não tem igreja de fé igual a igreja que eu congrego nela. Eu falei, é? Falou, é? Eu falei, legal. Por quê? Lá não tem pobre. Eu falei, nossa, não tem pobre. Eu já achei estranho, né? Porque o Espírito nos guiará em toda a verdade. E a Bíblia diz, sempre haverá pobre no meio de vós. Né? Então já é algo estranho, né? Lá não tem pobre. Pode ter pobre, mas que é sempre suprido, sempre cuidado, porque está escrito. Aí eu falei para ele assim, então, quer dizer que é uma igreja muito próspera, então é uma igreja que vive na fé sobrenatural de Deus. Ele falou, é. Eu falei, meu irmão, então você acha que ter carro, casa, dinheiro no banco, bastante roupa, você acha que isso então é fé? Ele falou, é. Eu falei, não, para mim não é fé, para mim se chama trabalho, chama administração. Para mim chama isso, não chama fé não. Porque poderia, entendeu? Cuidado, porque está escrito, poderás o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Cuidado. Que darás o homem em troca da sua alma? Jesus falou isso, né? E o negócio é esse ainda, é quem falou. Né? Se fosse Paulo, Pedro, podíamos até relevar, estou conversando com ele. Mas não, foi o mestre. E o problema é que quando o mestre fala, vira lei, vira estatuto. É muito importante entender isso e compreender, você que me segue pela internet. É fundamental isso. Compreender esta realidade. Para que dessa forma possamos usar os dons, os ministérios de formas coerentes, de acordo com as escrituras.
que tem total autoridade para dizer como usar, como deve ser usado, como não deve ser usado, como seu propósito. É fundamental isso. Isso é muito importante. A compreensão que os dons não são nossos. Não sei onde na Bíblia diz que o dom é nosso. Não, o dom pertence ao corpo de Cristo. Eu não sei onde na Bíblia diz que é nós que usamos os dons. Quem dá é o Espírito Santo. Mas ali o dar não é sentido que é seu, Charles. Estou dando para você, Charles. Não é nesse sentido. Aqui dá esse sentido de capacitação. Não é meu, é dele. Quem usa é ele. Para a glória dele. Para o louvor dele. É fundamental entender isso. Se não entendermos esta realidade, vamos trazer problemas seríssimos. Vamos trazer não, né? Já estão aí hoje, ó, escancarados. Pessoas que cobram fortunas para manifestar os seus dons. Né? Isso é um fato, é uma realidade. Então, compreender e entender os dons e ministérios é fundamental. Para proteger o corpo de Cristo. E para proteger você de não ser enganado, nem levado por ventos de doutrinas. Ok? Eu vou dizer para você algo muito importante, fundamental, e vou encerrar. Quem quiser ficar aqui para poder fazer perguntas, direcionada aos que nós já conversamos, tenha total liberdade. Amém? Dentro do assunto, tenha total liberdade, sem problema nenhum. Tá? Sobre os dons que não falamos ainda em ministérios. Aí não, nós vamos falar ainda. De repente, a sua pergunta será respondida na próxima aula. Então, vamos entender e compreender essa realidade. Então, dentro do que nós já falamos aqui, pode fazer pergunta, vou te responder, tá bom? Com maior prazer, com maior alegria, mas entenda bem uma coisa. Conhecer os dons te protege. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Shalom, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até a segunda-feira, a nossa próxima aula. E uma coisa muito importante, né? Temos o nosso culto amanhã, às 19 horas, e aguardo vocês para o nosso culto, onde vamos celebrar ao Senhor. Aqui o nosso culto é de celebração. Nós celebramos, adoramos, exaltamos aquele que é digno de toda a nossa adoração. Nosso culto é para Ele. Ele é nosso convidado especial. Né? Ele não, eles. Deixa eu me corrigir aqui, em nome de Jesus, né? Deixa eu me corrigir. Eles são nossos convidados especiais. Pai, nosso irmão mais velho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o doce Espírito Santo, nosso pastor, nosso conselheiro, nosso amigo, né? Nosso guia, são os nossos convidados especiais. Sem eles, melhor nem a gente estar aqui. Perca de tempo. Né? Mas te convido amanhã para que, junto com eles, possamos fazer um culto, uma celebração maravilhosa em nome de Jesus Cristo. Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.